Bom dia a todos, bom dia sempre para o nosso canal do YouTube, né, que está acompanhando esse estudo. Nós estamos então hoje no 4º capítulo do livro do Autodescobrimento, Uma Busca Interior, de Joana de Ângeles, né? Vamos começar falando sobre como a gente está indo em relação ao autodescobrimento, né? Vale lembrar que o autodescobrimento, ele está no eixo principal da doutrina, se a gente for relembrar, né? A doutrina se deu dos fenômenos, a filosofia e a indicação para a transformação moral, né? Então, o autodescobrimento, como essa transformação moral, é a aplicação das ideias da doutrina. Então, como é importante a gente pensar, que a gente vai falar hoje de inconsciente, nesse processo de autodescobrimento, visando a nossa transformação moral. No Livro dos Espíritos, sobre o conhecimento de si mesmo, a questão 919 deve ser relembrada, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aqui a pergunta é sobre o meio prático, né? E a resposta é: um sábio da antiguidade falou disso, lembrando Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Além do Livro dos Espíritos, quando a gente pensa na leitura do Evangelho, de toda a codificação, como é importante a gente perceber que a leitura, a compreensão dessa leitura se dá à medida que a gente avança no autoconhecimento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda mais como o nosso código de conduta, digamos assim, é muito mais rico e compreendido quando a gente engaja nesse processo de autoconhecimento. E ainda no Livro dos Espíritos, a gente lembra a citação de Santo Agostinho sobre o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aqui o que me chama a atenção é pensar que o conhecimento, o autoconhecimento, é diferente de autotransformação. Percebam, o conhecimento de si mesmo é a chave para essa autotransformação. O processo de conhecimento, ele implica em você descobrir, reconhecer, aceitar as características do ser imortal que nós somos, né? Não é de nenhuma maneira olhar para isso e aceitar só com uma resignação, né? É assim que eu sou, vou ficar... que a gente brinca da Gabriela, né? Não é olhar para lá e falar assim, realmente eu sou assim, e aí tá tudo bem, as pessoas vão ter que me aceitar, e como se isso fosse uma grande descoberta. Esse é o passo, é a chave para a nossa transformação. E como é comum, né, a gente achar que está se conhecendo, que está se percebendo, e que as pessoas, quando as pessoas nos aceitam do jeito que a gente fica tudo bem, né? Eu tenho um exemplo num trabalho, na verdade alguém que me contou, né? Porque tinha uma colega que era muito agressiva no trabalho, que sempre era rude, mandona, né? Pessoas no mesmo nível, por exemplo, de hierarquia, e ela tinha uma necessidade de mandar, de ordenar, e falava com muita grosseria mesmo. E foi essa minha colega que contou, e essa minha colega falou assim que as pessoas começaram a se habituar, e ela foi envelhecendo no trabalho, né? Passando 10, 15, ela estava 15 anos no trabalho, e as pessoas já meio aceitavam, mas todos se aborreciam, lógico, né? Ninguém gostava de ser tratado daquela maneira. Até que chegou uma pessoa novata e se inseriu a esse grupo de trabalho. Quando essa pessoa novata chegou, se espantou com a grosseria daquela colega. E elas entraram em embates terríveis, que causavam transtornos no ambiente de trabalho, né? E essa minha amiga falou que um dia a pessoa que era o alvo da agressão, a novata, né? Falou assim, gente, a gente tem que sentar junto com ela e falar para ela que ela não pode agir assim com as pessoas, né? Que isso é inapropriado, que as pessoas ficam... que as pessoas se sentem coagidas, que elas não querem participar disso, e fizeram uma espécie de intervenção. E quando essa equipe antiga chegou para fazer a intervenção com essa funcionária, ela falou assim, gente, mas todo mundo me conhece, já sabe que eu sou assim, por que essa menina chega agora e não se adapta? Né? Por que eu tenho que mudar por causa dela, se todo mundo me aceita? E aí foi a hora que todo mundo teve uma oportunidade de falar assim, na verdade a gente não aceita, né? Na verdade não é tão bom como. Mas ela ela acreditava que à medida em que as pessoas aceitavam ou calavam diante de como ela se comportava, aquilo estava ok.
E em alguns momentos, se a gente for pensar, quando ela me contou isso, eu fiquei pensando, eu falei, já pensaram como algumas pessoas acham que é vantagem ser grosseiras ou serem autênticas, né? A gente usa muito essa palavra, né? Eu sou super sincera, né? Então, assim, o super sincero, qual é a vantagem do super sincero? As pessoas contam isso meio se gabando, né? Eu falo o que tem que ser falado, eu exponho, eu falo na frente dos outros. Na verdade, ele está despejando muito do conteúdo dele naquela interação social, acreditando que os outros vão ter que aceitar, né? Então, o conhecimento é verificar essa tendência que às vezes a gente tem, mas não com o olhar de sou assim, vou continuar e tá tudo bem se os outros aceitam. A gente tem que fazer essa transformação, né? Vou avançar um pouquinho aqui, pensando se, quando a gente fala de autoconhecimento, significa que a gente não conhece tudo. E esse olhar para dentro da gente é olhar para as partes que a gente não tem acesso normalmente, né? E aí entra para mim essa dualidade entre consciente e inconsciente, né? A gente falou sobre consciência e vida no capítulo 3, muito como trazer essas percepções, emoções, pensamentos, né? Os sentimentos e usar isso para o conhecimento de como a gente interage com o mundo, né? Mas e o inconsciente? O que é? Quando a gente fala do inconsciente, a gente usa muito essa palavra, né? Ah, eu fiz isso, mas foi inconscientemente, nem me dei conta, na hora que eu vi já estava fazendo. E muitas vezes a gente usa o inconscientemente como errado, né? A gente quer acertar. A gente estava falando há pouco aqui sobre alimentação, né? Eu falo assim, eu quero acertar, vou comer só 2 pedaços de pizza. E na hora que eu vejo, eu já estou comendo 3 ou 4, né? A gente, nossa, vamos me segurar para não falar isso para minha mãe na hora que a gente se encontrar no almoço de família. E aí na hora que você vê, falei, aí já foi, aí gera briga, né? Inconscientemente a gente faz várias coisas. Parece que o que é o inconsciente vem para meio estragar a coisa, né? A gente está tão controlado, tentando controlar, o inconsciente vem e avança, né? E isso é uma luta, a gente fica naquela luta constante entre o que a gente quer dominar, né, que na teoria psicanalítica a gente chama de ego, né, a máscara que a gente usa no dia a dia na interação com as pessoas, e o volume do inconsciente que está lá embaixo tentando aflorar, né. E eu estou até falando essa questão do volume, tudo para a gente começar a pensar sobre o inconsciente como um modelo psicanalista. Vamos ver aqui o modelo psicanalítico do inconsciente, que é o que Joana de Ângeles apresenta também no capítulo dela. E esse modelo, muitos de vocês devem conhecer, é a ideia do iceberg, né? Então, a ideia de que nós somos o iceberg e temos essa parte abaixo da superfície, que é predominantemente inconsciente, né? Mas tem uma parte subconsciente, e essa partezinha de cima, que se diz 5%, é o nosso consciente. Gente, 5% já é o nosso mundo, né? 5% já é quem a gente acha que é realmente, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, e olha que tem gente que ainda acha que se conhece muito bem, né? A gente se observa. É aqui no consciente que, claro, né, estão os pensamentos, a organização, o planejamento, a razão. Então, tudo que a gente consegue racionalizar e perceber com mais clareza está aqui no consciente. E o inconsciente, que são os 95% que estão ali embaixo, são onde se encontra, né, a dor, a tristeza, a angústia, é onde fica aqui também a felicidade, o desejo, as reais aspirações da gente. Nesse modelo, quando a gente fala de subconsciente ou pré-consciente, é um conteúdo do inconsciente que está mais fácil transitar para lá. Então é onde a gente tem aquela memória rápida, já estava no meu subconsciente que eu tinha que fazer tal coisa. Aí você chega em tal lugar, né? Vou ao setor comercial sul. Já estava no meu subconsciente que eu tinha que trocar umas baterias de relógio, que eu tinha que ir em tal lugar. E aí na hora que eu chego lá, aquilo consegue aflorar. Não é só a memória consciente, mas é também um pouco da memória que estava no subconsciente. Quando a gente pensa sobre essa luta, quem que vai ganhar, gente? Olha o tamanho disso aqui para os nossos 5%. Então, quantas vezes a gente fica na luta tentando abafar aquilo que é inconsciente, né? Se a gente for pensar,
Isso aqui, esse modelo, né, que é o modelo da estrutura da psique, somos nós. E cada um dessas partes de nós, né, o consciente e o inconsciente, são quem determinam o nosso comportamento. A gente, quando pensa na consciência, parece ter clareza de como a gente se comporta. E quando a gente se surpreende de agir de uma maneira que a gente não acreditava que ia fazer, não é? A gente é capaz de fazer coisas. Nossa, nunca pensei, a gente olha muito isso no outro, né? Nunca pensei que ele fosse capaz de fazer isso, ele era tão calmo, tão tranquilo, de repente chegou lá, virou a mesa, quebrou as coisas, bateu em alguém, né? É o inconsciente que aflora ali, que toma conta. Tem uma frase de Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, aliás, que eu estou apaixonada. Nesse livro ela escreve assim: toda vez que a mente consciente dá-se conta de que o inconsciente se encontra envolvendo-a, é tomada por certas expressões de deslumbramento ou choque, já que é a totalidade, o oceano, incluindo o iceberg, que vem à tona. Como a gente se assombra com isso, né? O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou pensando nessas coisas? Nem tava pensando sobre ele, agora que ele está com outra pessoa, né? Agora que ele me deixou, tudo isso vem à tona. Nem gostava tanto daquele trabalho, mas agora que eu fui demitida, um monte de coisas acontecem, né? Então, nós não sabemos, gente, quem realmente a gente é. E aí, esse daqui é difundir a cuca, né? Porque é você pensar, olhar para aquilo lá e falar, só sei que nada sei, né? Você olha para baixo e fala, se eu penso que sou aquele 5%, se eu acho que me conheço, eu posso estar enganado, porque eu não sou quem eu penso. E se eu olho para aqueles 95% tentando encontrar, aí que eu me dei conta que eu ainda não tenho noção de quem eu realmente sou. Então, se isso for um dilema para vocês, quanto é para mim, quanto para a Joana de Ângeles, ela coloca, né, como a busca da gente é por isso, para a descoberta, já pensaram que talvez a pergunta, e isso o Marlon Reikdal, um psicólogo psicanalista também da AME, fala para a gente, ele fala assim, já pensaram que seria melhor, ao invés de raciocinar sobre quem a gente é, pensar sobre como a gente funciona, como a gente está funcionando? Porque o inconsciente ele vai dar dicas de como a gente funciona. Do que a gente está precisando, quais são os desejos, as necessidades que a gente abafa lá no cantinho e que vem na hora que a gente fica bravo, na hora que a gente fala sem pensar, né? Então, talvez fique aí a sugestão, vamos pensar em como a gente funciona, do que a gente precisa. E isso vai conduzir a gente para entender quem a gente realmente é. Vamos tentar esclarecer um pouco mais. Ainda no Vida e Soluções, Joana de Ângeles coloca assim: indubitavelmente, nesse oceano, encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, no qual hoje transita com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico para onde ruma. Gente, nesse parágrafo ela está falando sobre a nossa evolução, mas não só a ontogenética, né, no nosso nível individual, mas a filogenética, né, o desenvolvimento da espécie humana, considerando os nossos ancestrais e considerando a nossa história de reencarnações, né? Quando a gente pensa sobre isso, vamos pensar na evolução dos mundos. Hoje a gente está no mundo ainda de provas e expiações, onde prevalece o mal. E a gente aqui, a nossa tarefa, digamos assim, se a gente puder entender, é domar as nossas más inclinações. Talvez no mundo de regeneração a gente vá buscar as novas virtudes, né? Desenvolver as virtudes e melhorar. Mas aqui a gente está só naquela luta contra o que a gente não consegue, né? Domar. Então, se a gente for pensar no inconsciente, em termos de como ele se desenvolveu ao longo, desde a nossa infância, se a gente for considerar nosso desenvolvimento individual, aqui encarnados, da infância à idade adulta, ou no nosso processo reencarnatório, né, em como a gente foi, quem a gente foi em tempos antigos, nos tempos mais remotos, em quem a gente se tornou hoje, cada vez mais a gente dá uma olhadinha para aquele inconsciente e volta. Se o nosso rumo certo, né, é o pensamento cósmico mais elevado,
a gente de vez em quando olha lá, a cada reencarnação a gente vai olhando um pouco daquele conteúdo inconsciente, integrando ao nosso ser e podendo avançar nessa caminhada. Só que a gente quer ficar pulando etapas, né? Normalmente a gente está apressadinho. Vamos pensar sobre como a Joana de Ângeles coloca nesse capítulo aqui o termo do inconsciente. Ela fala que no ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Lembra quando eu coloquei ali o iceberg que eu falei? Tudo aquilo ali influencia no nosso comportamento. E a parte consciente é aquela parte que a gente vê, que afeta a gente, né? Mas o inconsciente é aquilo que afeta, interfere na nossa forma de agir, mas a gente não se dá conta. Tudo que influencia sem a gente perceber, normalmente a gente só nota esse fator quando ele se mostra em forma de gatilho, às vezes, né? Já perceberam? Outro dia eu ouvi de alguém falando assim, nossa, tem alguma coisa ali naquela moça que me aborrece. Eu não aguento olhar para quando ela chega e ela fala de um jeito e tal. E aí eu fui me dar conta que a voz dela era igualzinha da mãe dela. Eu falei, nossa, mas a voz dela é igual da tua mãe, não é? Aí ela, nossa, você achou, Patrícia? É isso. Que agonia, porque ela fala e aí me aborrece. Eu lembro quando a minha mãe... E aí ela começou a fazer todo o encadeamento de ideias, né? Ali na voz, naquele gatilho, estava o sinal do conteúdo inconsciente que a aborrece ali, né? A gente pode pensar nisso, claro, a gente tem um monte de condicionamentos na vida, assim, coisas que são emparelhadas, né, umas das outras, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre como também no inconsciente está aquelas coisas que se repetiram tantas vezes, que ficaram condicionadas e mesmo assim estão lá no inconsciente. Eu lembrei aqui de outro exemplo que acontece muito comigo. Lá em casa a gente vai resolver as coisas, eu e meu marido temos que organizar as coisas da casa. E aí é assim, tem que depositar dinheiro no banco, tem que pagar tal conta, e tem que mandar limpar o sofá. E aí, eu me lembro que eu ficava tão aborrecida quando ele falava assim, Patrícia, tem que fazer tal coisa, tem que limpar o sofá. E eu tomava pra mim, tão rindo aí porque vocês também estão se identificando, né? Eu tomava pra mim aquilo, como se assim, ele tá mandando eu fazer? Aí eu ficava virada. E eu começava a ver que eu ficava chateada, mas eu tinha uma inabilidade para falar. Tá, tem que, aí você não vai? Então também, né? Ou quem vai? Como é que a gente vai decidir? Só que eu ficava tomada daquilo. Da raiva, da insatisfação de ser comandada para fazer aquilo, né? Ou de tomar aquela responsabilidade para mim. Quantas vezes a gente faz isso, né? Alguém diz algo, ele provavelmente, claro, acho que ele esperava que eu fizesse, né? E depois ele vai ver esse vídeo aí e vai morrer de rir, né? Mas assim, pode ser que ele esperava que eu fizesse isso. Mas pode ser também que ele usasse essa frase. E aí quando eu passei a modificar, eu comecei a fazer, o que você prefere? Você faz esse outro e eu faço esse aqui? E aí a negociação acontecia. Era uma dificuldade minha. Só que a fala dele de comando trazia à tona aquela partezinha encoberta do iceberg. E agora se a gente for pensar em termos reencarnatórios, e aí, por que é tão difícil para mim ser comandado, demandado para alguma coisa? Quanto eu já fui, né? O que tem na minha história que está lá gravada no meu inconsciente que me afeta dessa maneira, né? Então, coisas para a gente pensar. Vamos avaliar aqui também, quando ela progride aí nessa página 59, olha só que contribuição incrível essa daqui. Com as notáveis contribuições de Freud, eu vou pedir licença para ler esse trechinho, tá, gente, que vale a pena. Com as notáveis contribuições de Freud e mais tarde de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas. Segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente, graças a uma censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser. Mas, e aí, alcançar a consciência, né? Elas alcançam a consciência somente através dos métodos psicoterápicos, revelação dos sonhos, redescobrimento dos fatores conflitivos, dos atos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional. Olha só que coisa importante aqui. Quer dizer que esses conteúdos inconscientes, eles
não vêm espontaneamente porque a gente tem alguns mecanismos de defesa, né? A gente se protege disso, não é? Então, como é que aquela minha amiga que se sentiu à vontade comigo para falar de que, nossa, a voz irritante é por causa da minha mãe, né? Ela ficou confortável para falar para mim sobre isso. Mas será que a gente assume tudo que aquilo desencadeia na gente? Tem coisas que são tão difíceis de assumir. Às vezes no convívio social, a inveja, a raiva que a gente sente, né? Ou o incômodo com determinadas coisas, a sensação de fracasso, de falência, né? de não estar dando conta em comparação aos outros. A gente vive socialmente o tempo inteiro se comparando, né? Mas normalmente esses mecanismos aparecem, esses mecanismos de defesa, justamente para impedir que a gente entre em contato com aquilo na hora, porque a gente quer se proteger, né? O ego é esperto, né? Mas por meio do método psicoterápico e quando acontecem traumas profundos, isso realmente vem à tona. Vamos pensar no método psicoterápico, que ela está falando bem sobre as técnicas que são usadas na psicanálise, né? Mas a gente sabe que as outras abordagens, que tem também uma abordagem profunda do inconsciente, a transpessoal, a cognitivo-comportamental, também permitem que esses conteúdos sejam acessados. Mais à frente ainda, vocês vão ver, até no livro que eu estou citando aqui para vocês, do Vida, Desafios e Soluções, ela fala muito sobre como a gente pode alcançar, ter acesso a esse inconsciente por meio da automeditação. E a gente entra em estados modificados de consciência, estados tão concentrados que a gente consegue ter acesso a isso. Mas vamos pensar então sobre os traumas profundos. Como é que eles podem levar a gente a acessar esses conteúdos? Muitas vezes a gente passa por determinadas situações que podem ser traumáticas, um acidente, a perda de alguém, uma doença importante que debilita a saúde, e aquilo nos leva a reflexões que são mais profundas. Esses afetam de tal maneira o nosso sistema emocional, a nossa forma de enxergar o mundo, que a gente começa a entrar em contato com aquilo que realmente importa pra gente. Então é aí que a gente começa a acessar o ser profundo. Eu vou avançar um pouco mais porque ela fala sobre os tipos de inconsciente. Ela coloca que um tipo pode ser orgânico ou subcortical e o outro psíquico ou cortical. Vamos pensar no orgânico cortical, que são aquelas sensações ou todo o nosso conteúdo fisiológico, instintivo, aquilo que nos é primário e automático. Aqui é onde se encontra o id e a ideia de arquétipos. E aí, não vou me delongar muito nessa questão das definições, mas acho que vale a pena esclarecer, né? O id é o centro da nossa parte inconsciente. O id é como se fosse o nosso ser profundo, né? É quem nós realmente somos. É no id que existe todo o material que é nossa carga de outras existências, a nossa carga de agora, tudo aquilo que é inato, né? Então, muito se falava antes sobre esse tipo de inconsciente orgânico subcortical como se fosse só um mero automatismo. Mas, na verdade, em nível espiritual, há o comando de todas as nossas funções, inclusive as fisiológicas. A ideia de arquétipos é desenvolvida especialmente por Jung. Jung coloca que nós temos, pelo menos descritos, 12 tipos de arquétipos. Os arquétipos representam as motivações humanas. E aí ele descreve alguns tipos como se fossem características de personalidade ligados à nossa motivação. De como as emoções que nos comandam normalmente estão ligadas às nossas necessidades e motivações. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, por curiosidade, os tipos de arquétipo que eles colocam. Talvez a gente se identifique até em alguns deles, né? E também é aí, nesse inconsciente orgânico, que fica o inconsciente coletivo. Quando a gente fala da teoria psicanalítica, existe o inconsciente pessoal, que é a parte mais individualizada, e o inconsciente coletivo, que é onde a gente guarda as experiências que são comuns, os pensamentos, sentimentos, lembranças que são comuns a toda a humanidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa no inconsciente coletivo, é comum a gente pensar que tem coisas que nos são inatas, mas não necessariamente instintivas, né? Uma coisa reflexa ou instintiva poderia ser, como a gente pensa no reflexo, né? Pisar no graveto, sentir que pisou, você tem um movimento instintivo. Um movimento
do corpo instintivo. E também a gente tem, se você entra, por exemplo, está entrando numa floresta, tem um lugar mais escuro, você sabe que ali, se você está na floresta, pode ter alguma coisa. É um movimento que pode, esse é um comportamento que pode ser considerado instintivo. Mas existem outros ainda mais específicos que estão aqui no inconsciente coletivo. Por exemplo, a tendência de alguém é ter medo de cobra, né? A cobra, mesmo quem não tem experiência, olha, opa, né? O ser, a cobra, como aquela figura, ela desperta em nós o que está no nosso inconsciente coletivo. É comum a toda a humanidade. Tá? Depois a gente treina a não ter medo, né? O que a gente treina é não ter medo. O inconsciente psíquico ou cortical, aqui entra um pouco do que eu até falei anteriormente, sobre os condicionamentos. E aqui é legal trazer o condicionamento de Pavlov. Ivan Pavlov foi um experimentador que tem um experimento clássico dele, que é o do cachorro, em que ele treinava numa caixa específica. Eu ia colocar a figura aqui, mas não coloquei, depois eu passo para vocês. O que ele fez? Ele colocou o cachorro sob uma condição em que tinha um estímulo que ele chamava de neutro, um estímulo eliciador, né, eliciante, e ele esperava que um outro estímulo colocado entre os dois fosse condicionado. Então o que ele fazia, né? Uma campainha soava, tinha um resultado para o cachorro, e depois só da campainha que antecedia, ele já tinha a resposta do cachorro de salivação já acontecia, né? Então quando a gente pensa no nosso dia a dia, esse condicionamento acontece várias vezes. Eu, quando vou dar palestra sobre condicionamento, eu penso muito para as crianças, sinal do recreio, tá vendo? A campainha em si, ela não tem valor nenhum pra gente, ela é um som. Mas ela toca tantas vezes anteriormente à hora do recreio, que a criançada ouve a campainha, né? Porque sinaliza que é o recreio. Já viram isso com toque de celular? Gente, antes a gente usava mais isso, né? Deixava um toque de celular para cada pessoa. Eu deixava lá pro meu namorado antigo, né? Aí deixava lá pro namorado. Aí na hora que tocava o telefone, fazia aquele sonzinho, já até gelava, né? Porque sabe que era, né? Se terminou, então aí piorava, né? Porque aí eliciava, aquele toque eliciava tudo. Ele foi condicionado. Ele aconteceu tantas vezes emparelhado com outro estímulo, que depois, quando ele aparece sozinho, ele desencadeia o mesmo resultado, né? A gente tem isso o tempo inteiro com música, né? Perfume, né? Outro dia eu abracei alguém, nossa, não lembrou, tá? Na hora elicia, né? Aquela resposta. Também é interessante pensar que nesse psicocortical é onde a gente pensa nos traumas e nos recalques da psicanálise. O trauma a gente vai entender como um evento que pode ser real ou imaginário, que tem um impacto emocional sobre a gente. Antes se falava muito sobre trauma só como um evento real. E a gente sabe que mesmo quando é imaginário, interpretativo, ele pode ter o mesmo efeito, né? Aliás, porque cada um de nós lida com a nossa própria realidade, né? A gente pode sair daqui interpretando o encontro de hoje de maneiras bem diferentes. Porque o que foi para mim, não foi para você, né? E o recalque é um mecanismo de defesa. E aí todo mundo já ouviu falar, né? A pessoa é recalcada, né? O recalque é um mecanismo de defesa que consiste de colocar de lado, escamotear, esconder um pouquinho aquilo que incomoda a gente, né? Certa vez eu verifiquei, eu brinco que é aquela frase que a gente fala assim, de quem desdenha quer comprar, né? A fulana, a academia é cheia disso, né? A academia, as pessoas com a preocupação com o corpo, né? Às vezes se comparam muito, né? E aí outro dia eu vi assim, chegou uma moça muito bonita, todo o corpo perfeitão, né? E chegou super discreta lá na dela. E aí alguém começou a falar, né? Nossa, mas você viu? Precisava daquela calça branca, né? Precisava daquela calça, precisava daquilo, não sei o quê. E o que ela estava fazendo, gente? Ela estava incomodada do quanto que a moça era bonita. Que moça bonita! E chegou na dela e fez usar a calça branca ainda por cima, né? Porque as mulheres sabem o que é usar uma calça branca, né? Então, e usou a calça branca. Só que ela estava ali, aquilo é o recalque. O que ela estava fazendo? Para escamotear, para esconder, deixar de lado o que ela estava realmente sentindo, ela falava sobre outra coisa,
né? Também tem um pouco de projeção ali, né? De falar, opa, estou falando dela porque é o que eu queria, né? Poder usar uma calça branca, chegar, né? Ter aquele corpão e tal. Então o recalque, ele é uma estratégia de defesa que muitas vezes funciona, mas é claro, é um sintoma, não é? Gera um sintoma na gente. Então, Joana de Ângeles destaca esses, e tem muitos outros conceitos que eu acho que ao longo da obra dela a gente vai poder destrinchar, né, que vai ser importante para a gente. Vamos avançar aqui um pouco. Além do inconsciente como um todo, aqueles 95%, lembram da imagem que tem o subconsciente? O subconsciente é aquela parte do inconsciente que pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Só que aqui esse subconsciente está no nível menos profundo, então ele pode transitar com mais facilidade, de volta e meia ele atinge a gente, né? E o ato falho, já ouviram falar também, né? Ato falho, nossa, como a gente comete, né? Na hora que a gente se dá conta. O ato falho, ele é um erro na fala, na memória, na escrita ou numa ação física que seria supostamente causada pelo inconsciente. Então, quando a gente vai falar com alguém, chama o fulano pelo outro nome, nossa, mas a gente brinca que ele deve estar pensando em mim, né? Que nada, é você que está pensando nele lá no fundo, né? É você que estava preocupado com isso, né? Quantas vezes a gente vai escrever algo e escreve outra palavra, por que aquela palavra veio à tona? Que significado tem aquilo para você que você pegou e trocou daquela maneira? Está indo para um caminho e vai para outro? Né? Entrar numa sala e entra na outra e assim vai. Então, por que isso daqui é importante? Porque o ato falho é um sinal desse conteúdo inconsciente que está tentando aflorar. E o subconsciente é aquilo que mais facilmente vai vir à tona. Que talvez seja aquela, que talvez não, né? Que é aquela memória mais fácil de acessar. E talvez os conteúdos sejam o que a gente aguente um pouquinho mais, né? Vamos avançar um pouco mais aqui. No livro ainda Vida, Desafios e Soluções, olha só essa frase. O grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. Agora a gente sabe para que veio aqui hoje, né? Para entender que a gente até pode pensar no inconsciente, saber que ele está lá, ver toda hora tendo que lidar com as coisas difíceis do nosso conteúdo mais profundo, mas o que a gente precisa saber disso, que a gente tem que explorar esse mundo pensando, pegando todos os potenciais dali para a gente produzir felicidade e autorrealização. É o nosso destino, né? Ser feliz e autorrealizado. Quanto mais consciência, quanto mais acesso a esse conteúdo do nosso ser profundo, mais a gente vai mergulhar nesse campo do autoconhecimento e, portanto, mais sabedoria a gente vai ter. Joana de Ângeles fala que a sabedoria é a junção desse autoconhecimento com o amor. E se vocês se lembrarem bem, lá no capítulo 3, a gente falou tanto sobre o amor também, não é? De como consciência, responsabilidade, dever, quando conectados com o amor, é que fazem sentido. Então, quando a gente pensa, esse amor é, mais uma vez, aquele amor desindividualizado, como ela bem usa aqui. E isso, né, até durante o capítulo ela fala assim, que às vezes a gente tem uma tendência a acreditar que alguém que se conhece muito bem, que consegue abstrair, que já chega num nível de superioridade, talvez até perdesse um pouco, de se desconectasse das emoções, que ela fala que é uma visão certa, porque a gente vai se distanciar do mundo emocional, não é isso? Você lembra daquela evolução nossa, né? A gente está predominantemente emocional hoje, a gente vai se desconectar dessas emoções. E a nossa tendência podia até ser pensar assim, ok, a gente vai ficar então insensível a essas coisas. Mas ela fala, mas sem o amor, isso até poderia acontecer. Mas com o amor, você olha para o outro e vê por onde você já passou. Então a gente se compadece e auxilia o outro no processo evolutivo dele. Ao mesmo tempo que a gente fica grato por quem já trilhou o nosso caminho e consegue seguir o modelo disso. Aprendizado e ensino, né? E então a junção do amor é que vai fazer com que essa sabedoria venha à tona. O amor e o autoconhecimento. Ok, mas e aí, como atingir esses estados superiores de consciência, né? Joana de Ângeles fala, como eu tinha antecipado aqui,
que uma das formas é a gente estar no estado alterado de consciência, ou estado modificado de consciência, como a gente usa muito na psicologia e na neurociência hoje. O que isso quer dizer? O estado modificado de consciência é um estado em que você está numa concentração tão diferente do usual que você pode perceber, sentir e pensar em coisas que você normalmente não consegue, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, ela fala um pouco até do estado que a gente chega para acessar conteúdos de uma vida anterior, né? Quando a gente pensa na terapia regressiva, por exemplo, na regressão de memória, o cliente ele consegue acessar o conteúdo porque ele está no estado de relaxamento e ao mesmo tempo de concentração direcionada. E a gente tem várias pontes, a gente chama de pontes de indução, para a gente chegar no estado alterado de consciência. Joana de Ângeles fala sobre a meditação, é uma ponte. E a meditação, já viram que tem diferentes tipos? Às vezes a gente se concentra, aliás, esse é o mais comum, né? A gente fica atento a tudo, mas vai deixando passar, não é? Ouve o ventilador, mas deixa passar. Ouve o ponteiro do relógio, mas deixa passar, e assim vai. Então você vai se desligando dos estímulos do ambiente. Outra forma de meditação é você pensar num estímulo e ficar nele até, né? Se concentrar naquilo. A gente tem outras pontes, a ponte verbal, por exemplo. Já pensaram que algumas frases ficam perturbando a gente? E aí fala, por que eu estou sentindo isso? Mas por que eu estou com esse pensamento o tempo inteiro? E aí você pode usar essa frase para entrar no estado meditativo, no estado alterado de consciência. Eu preciso saber porque eu sinto tanta raiva. Por que eu sinto tanta raiva? Por que eu sinto tanta raiva? E isso vai encadeando, por associação de ideias, tudo que está ligado a esse conteúdo, a essa frase, né, o que vem. E Joana de Ângeles fala dessa ponte, que pode ser essa verbal, pode ser imaginativa, né, você cria uma imagem, ou você se lembra de uma cena da sua vida e você entra no estado meditativo. Esse estado, ele não acontece espontaneamente, normalmente, né? Mas é claro, aquela não descarta os nossos episódios mediúnicos, né? Aliás, quando a gente pensa no inconsciente, em todo o instintivo, é ali também que estão as nossas experiências de mediunidade. Então, há muitas pessoas, eu conheço vários, que têm acessos espontâneos à vida passada. Alguns aqui até vão poder dar uns relatos, né? Então assim, tem essa recuperação espontânea dessa vida passada. Outros não. E aí, normalmente, e a Joana de Ângeles coloca bem isso é induzido por terceiros. A ideia é abrir as percepções, se dar conta do inconsciente profundo, do eu verdadeiro. E é o que ela coloca como o eu sagrado. Então é o inconsciente sagrado. Vamos avançar aqui. Olha quem ela coloca que é o inconsciente sagrado. Quando a gente alcança esse inconsciente, a gente tem uma consciência identificada com o ser profundo. O ser, a parte divina que há em nós, né? Que tem aquelas aspirações mais elevadas, os desejos mais amorosos, né? A gente, quando alcança esse inconsciente, tem lucidez sobre o passado, sobre as reencarnações. E aí fica muito mais fácil acessando o passado, entendendo qual o propósito do agora, né? Além disso, gera uma compreensão das causas e efeitos, as mais remotas, as antigas, a leitura do que aconteceu para você, por que aconteceu, por que teve aquela doença, por que teve que mudar de emprego, por que perdeu alguém. E aí você olha ali para trás e consegue muito melhor perceber essa relação de causa e efeito. Assim como as futuras, as próximas. E aí a gente consegue se controlar melhor, prevendo, antevendo aquilo que está por vir. Além disso, é como se a gente se colocasse além da dimensão de tempo e espaço. Gente, isso é um negócio fantástico, né? Não tem tempo, não tem espaço. Quando a gente se desliga disso, é uma libertação. A gente se liberta, a gente se vê livre do apego que a vida material nos induz, né? Ou a que a gente tem que experimentar por estar encarnados, né? Mas, gente, isso parece um estado de iluminação, assim, né? Alguém já chegou lá? Eu não cheguei, não. Olha que coisa incrível. Imagina chegar num estado desse aqui, né? Em que muito mais... Então, assim, claro, a gente tem aqui, e se a gente for pensar, assim,
o nosso maior exemplo, o que eu vejo, é o próprio Jesus, né? Que aqui é no estado iluminado o tempo inteiro, né? Inclusive com de se projetar fisicamente em outros lugares. Não tem tempo, não tem espaço para Jesus. O magnetismo, a capacidade de mexer em tudo de Jesus é incrível, né? A gente até ouve histórias, por exemplo, tem o grande yogi, né, Yogananda, que ele também tem histórias incríveis sobre como ele alcança esse estado iluminado, segue comunicações mentalmente, né? Então, mas gente, isso aqui é ao mesmo tempo que isso me dá, assim, puxa, tô longe, mas me dá um ânimo para chegar lá, não é? É algo que eu quero experimentar, dá vontade, né, de viver isso aqui. Ficar muito acima de tudo, né? Experimentar. Eu brinco, outro dia eu estava conversando com alguém no consultório, a gente estava falando sobre o filme Lucy. Vocês lembram do filme Lucy? O Lucy é um filme que é sobre uma droga sintética que é desenvolvida lá e essa mulher experimenta. Só que a droga, ela dá uma capacidade de consciência plena, né? E aí a história é defender o uso dessa droga, para esconder a droga, porque a droga foi desenvolvida para ficar totalmente consciente e as pessoas queriam usar para o mal, digamos assim, né? Mas a moça lá, que é a Scarlett Johansson, eu acho, né? Ela, quando usa a droga, ela fica num estado totalmente consciente. Então, se a gente fosse pensar, eu quando lembro daquela cena lá, eu falo assim, puxa, é meio isso aqui. Só que ela está induzida por droga, né? E a gente não... Então, assim, uma forma boa de alcançar, de induzir isso aqui, ainda é a nossa automeditação, né? E aí eu vou concluir com vocês aqui, pensando sobre essa citação também do Vida, Desafios e Soluções. O ser é manifestação do pensamento divino que o criou para a vigorosa realização de si mesmo. É o nosso destino aí, né? Desse modo, é necessário deixar de ignorar o seu mundo interior, o seu inconsciente, mergulhando no abismo de si mesmo e auto-revelando-se sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações em um processo de individuação. É o convite de Joana de Ângeles para desbravar esse nosso interior, né? Mergulhar no nosso ser, se revelando, mas como ela diz aqui, sem trauma, sem choque, sem ansiedade, sem inquietação. Vamos olhar com amorosidade, com cuidado, mas com interesse, né? Interesse, percebendo, notando, né? Se a gente for lembrar lá no começo dos slides aqui, quando fala sobre Santo Agostinho, ali naquela resposta dele, ele ainda fala assim, faz como eu fazia, anota tudo, né? Chega ao final do dia, anota sobre as coisas, sistematiza o seu autoconhecimento, se percebe, se nota, né? E esse é o convite dela, é um convite que a gente, acho que por todos nós estamos aqui, a gente está buscando, né? Então que a gente vá no nosso passo, cada um no seu ritmo, cada um no que a gente consegue hoje, né? Eu vou encerrar aqui, mas eu quero deixar o convite para vocês, lembrando que amanhã tem o seminário da família, né? O lançamento da cartilha da infância e adolescência. A doutora Márcia vai estar aqui, vai falar com a gente, no horário das 10 horas, né, doutora Márcia? Das 10 horas. Então, estão todos convidados, vai ser um prazer, né? E adquiram, o livro está incrível, né? Muito obrigada a todos vocês pela atenção. A gente vai ter a nossa segunda parte, tá bom?